Início. O Néctar da Devoção, capítulo 11. Aspectos do serviço transcendental. Servidão. Na opinião dos karmis, trabalhadores fruitivos, oferecer os resultados do karma chama-se servidão. Segundo os acharyas Vaishnavas, entretanto, como Urupa Goswami, servidão significa estar constantemente ocupado em algum tipo de serviço ao Senhor. No Skanda Purana, afirma-se que aqueles que se apegam às atividades ritualísticas, às 4 ordens da vida social e às 4 ordens da vida espiritual são considerados devotos. Contudo, devotos que realmente se dedicam a oferecer serviço ao Senhor diretamente, esses com certeza são Bhagavatas, ou devotos puros. Aqueles que se dedicam a atividades fruitivas ou aos deveres prescritos segundo as 4 ordens de vida social e espiritual não são realmente devotos puros. Ainda assim, por estarem oferecendo o resultado ao Senhor, são aceitos como devotos. O indivíduo que não tem desejos de semelhante espécie, senão que atua espontaneamente por amor a Deus, deve ser aceito como um devoto puro. As almas condicionadas que entram em contato com o mundo material estão todas, em certa medida, desejosas de dominar a natureza material. O sistema de Varnashrama e os deveres prescritos dentro do mesmo são planejados de tal modo que a alma condicionada possa desfrutar no mundo material conforme o desejo que tenha de satisfazer os sentidos e, ao mesmo tempo, possa se elevar gradualmente à compreensão espiritual. Dentro desses deveres prescritos de Varna e Ashrama, há muitas atividades que fazem parte do serviço devocional, em consciência de Krishna. Os devotos que são chefes de família aceitam tanto as execuções ritualísticas védicas como os deveres prescritos do serviço devocional, porque ambos têm como objetivo satisfazer a Krishna. Quando os devotos chefes de família executam algumas obrigações ritualísticas védicas, eles o fazem a fim de satisfazer Krishna. Como discutimos anteriormente, considera-se serviço devocional qualquer atividade cujo objetivo seja satisfazer a suprema personalidade de Deus. Srila Rupa Goswami descreve uma pessoa que está apta a se dedicar ao serviço devocional. Ele diz que aqueles que são neófitos e que desenvolveram um pouco de amor a Deus não se interessam pelas atividades de gozo dos sentidos, em proporção à devoção que possuem. No caso de existir ainda alguma atração por atividades de gozo dos sentidos, deve-se oferecer o resultado de tais atividades a Krishna. Isto também se chama ocupação no serviço ao Senhor, com o Senhor como amo e o trabalhador como servo. No Narada Purana, há uma declaração de como esta servidão é transcendental. Ali, afirma-se que uma pessoa que se ocupa constantemente em serviço devocional, com o corpo, a mente e as palavras, ou mesmo uma pessoa que não esteja ocupada de modo prático, mas que simplesmente deseja estar, é considerada liberada. Serviço devocional em amizade. Pode-se dividir em 2 categorias o serviço devocional em amizade. Em uma categoria, atua-se como servo confidencial do Senhor, ao passo que na outra, atua-se como bem-querente do Senhor. O devoto que tem confiança no serviço devocional ao Senhor segue sistematicamente as regras e regulações confiante de que alcançará a plataforma da vida transcendental. O segundo tipo de amizade devocional é tornar-se um bem-querente da Suprema Personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, declara-se que o Senhor aceita o pregador como o mais querido de seus servos. Qualquer pessoa que pregue a mensagem confidencial do Gita às pessoas em geral é tão querida a Krishna que ninguém pode se igualar a ela na sociedade humana. No Mahabharata, Pradapad diz: Meu querido Govinda, prometeis que vosso devoto jamais poderá ser derrotado. Creio nessa declaração, em razão do que,
em todas as espécies de tribulações, simplesmente me lembro de vossa promessa e assim vivo. Isto significa que Draupadi e seus 5 esposos, os Pandavas, passaram por severas tribulações, infligidas por seu primo irmão Duryodhana, bem como por outros indivíduos. Tão severas foram essas tribulações que até Brismadeva, o qual era tanto brahmachari vitalício quanto um grande guerreiro, chegava às vezes a verter lágrimas quando pensava neles. Ele simplesmente se admirava diante do fato de que, apesar dos Pandavas serem tão honestos e de Draupadi ser praticamente a deusa da fortuna, e apesar de Krishna ser amigo deles, fossem forçados a passar por tribulações tão severas. Apesar de suas tribulações não serem comuns, Draupadi não se desanimava. Ela sabia que por fim seriam salvos, visto que Krishna era amigo deles. No Srimad Bhagavatam, há uma declaração similar, em que Ravi, o filho do rei Rasaba, fala a Maharaja Nimi: Meu querido rei, aquele que jamais deixa de se dedicar ao serviço aos pés de lótus da Pessoa Suprema, sequer por um instante, ocupação esta buscada mesmo pelos grandiosos semideuses como Indra, com a firme convicção de que não há nada mais adorável ou desejável do que isto, é chamado de devoto de primeira classe. Sri Rupa Goswami diz que um devoto neófito que tenha simplesmente desenvolvido um pouco de amor a Deus é certamente um possível candidato ao serviço devocional. Quando ele se fixa firmemente em tal serviço devocional, esse status seguro torna-se uma parte confidencial de seu serviço devocional. Verifica-se certas vezes que um devoto puro deita-se no templo do Senhor a fim de servi-lo, como um amigo confidencial. Devemos aceitar que esse comportamento amistoso de um devoto é raganuga, ou espontâneo. Embora, segundo os princípios reguladores, ninguém possa se deitar no templo da Suprema Personalidade de Deus, esse amor espontâneo por Deus pode ser classificado como serviço devocional em amizade. Render tudo ao Senhor. Com relação à completa rendição de si mesmo, há uma bela descrição no Srimad Bhagavatam, onde o Senhor diz: uma pessoa que tenha se rendido completamente a mim e abandonado completamente todas as outras atividades é protegida pessoalmente por mim, tanto nesta vida quanto na próxima. Em outras palavras, desejo ajudá-la a avançar cada vez mais na vida espiritual. Deve-se concluir que uma pessoa assim já alcançou Shasti, ter as mesmas opulências que o Supremo. Também se confirma no Bhagavad Gita que tão logo um indivíduo se rende aos pés de lótus de Krishna, esse se encarrega dele e lhe garante proteção contra todas as reações pecaminosas. Krishna também instrui interiormente de modo que o devoto faça rápido avanço em direção à perfeição espiritual. Esta autorrendição chama-se Atma Nivedana. O termo eu é definido diferentemente, segundo diferentes autoridades. Considera-se algumas vezes que eu se refere ao eu espiritual, ou à alma, e outras vezes considera que eu se refere à mente, ou ao corpo. Portanto, completa rendição de si mesmo significa não somente render-se como alma espiritual, mas também entregar a mente e o corpo ao serviço do Senhor. No atinente a isto, Srila Bhaktivinoda Thakura canta uma bela canção. Ao oferecer-se como uma alma inteiramente rendida, ele dizia: minha mente, meus afazeres domésticos, meu corpo, tudo o que esteja em minha posse, meu querido Senhor, eu vos ofereço em vosso serviço. Podeis agora fazer o que quiserdes com eles. Sois o possuidor supremo de tudo, de modo que vós querendo podeis me matar, ou se quiserdes podeis me dar proteção. Toda a autoridade vos pertence, não há nada que eu possa reivindicar como meu.
Em suas orações ao Senhor, Sri Yamunacharya exprime uma ideia semelhante, com as seguintes palavras: Meu querido Senhor, pode ser que eu esteja vivendo dentro de algum corpo como um ser humano ou como um semideus, porém, qualquer que seja o modo de vida, não me importa, haja vista que esses corpos nada são além de meros subprodutos dos três modos da natureza, material, e eu que estou na posse deles rendo-me a vós. No Hari Bhakti Viveka, há uma declaração referente a como o indivíduo pode oferecer seu corpo em auto-rendição. Ali o devoto diz: Meu querido senhor, assim como um animal vendido não necessita pensar sobre sua proteção e sobre seu sustento, porque entreguei meu corpo e minha alma a vós, não mais me preocupo com minha proteção e com meu sustento. Em outras palavras, não devemos nos preocupar com nossa proteção e com nosso sustento pessoais, tampouco com a proteção e com o sustento de nossa família. Se realmente nos rendemos de corpo e alma, devemos lembrar sempre que temos que nos preocupar unicamente em nos dedicarmos a serviço do Senhor. Srila Rupa Goswami diz que serviço devocional em amizade e serviço devocional com autorrendição são dois processos difíceis. Por conseguinte, são muito raras as vezes em que podemos ver tais relações com o Senhor. Apenas os devotos avançados executam esses dois processos com facilidade. Isso quer dizer que é muito raro ver uma rendição que esteja misturada com devoção estática sincera. É preciso que nos entreguemos completamente à vontade do Senhor. Oferecer um artigo favorito. No Srimad Bhagavatam, o Sr. Krishna diz a Uddhava: Meu querido amigo, aquele que me oferecer a melhor coisa que possui, ou qualquer coisa que lhe seja muito agradável, será eternamente beneficiado. Realizar todos os empenhos para Krishna. No Narada Pancharatra, há uma declaração de como podemos atuar em todas as esferas da vida, para a satisfação do Senhor. Ali declara-se que uma pessoa que esteja realmente em serviço devocional deve se dedicar a todas as espécies de atividades, tanto aquelas prescritas nas escrituras reveladas, como aquelas que são aceitas como meios de subsistência. Em outras palavras, o devoto deve não apenas dedicar-se aos deveres prescritos do serviço devocional, mencionados nas escrituras reveladas, mas também deve cumprir os deveres de sua vida prática em consciência de Krishna. Um devoto, por exemplo, que tenha um grande estabelecimento ou uma fábrica, pode oferecer os frutos de tal posse material para o serviço ao Senhor. Ser uma alma rendida. No Haribhakti Vilasa, há a seguinte declaração acerca da autorrendição. Meu querido Senhor, uma pessoa que tenha se rendido a vós e que tenha firme convicção de que é vossa e que de fato age assim como o corpo, a mente e as palavras, pode realmente saborear a bem-aventurança transcendental. No Narasimha Purana, o Senhor Narasimha Deva diz: Todo aquele que ore a mim e se refugie em mim torna-se meu tutelado, e eu o protejo sempre de toda sorte de calamidades. Servir árvores tais como Tulasi. No Skanda Purana, há uma declaração que elogia a pequena árvore Tulasi, como segue: Deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências à pequena árvore Tulasi, a qual pode subjugar de imediato grande soma de atividades pecaminosas. Aquele que simplesmente vê ou toca essa arvorezinha pode se aliviar de todas as aflições e doenças. Aquele que simplesmente oferece reverências a Tulasi
e Rega pode livrar-se do perigo de ser enviado ao tribunal de Yamaraja, o rei da morte, o qual pune os pecaminosos. Se uma pessoa semeia uma arvorezinha tulsi em algum lugar, certamente se torna devotada ao Sr. Krishna, e, quando se oferecem as folhas de tulsi com devoção aos pés de lótus de Krishna, o amor a Deus se desenvolve plenamente. Na Índia, todos os hindus, mesmo aqueles que não pertencem ao grupo Vaishnava, têm especial carinho pela arvorezinha tulasi. Mesmo em cidades grandes, onde é muito difícil manter uma tulasi, é comum encontrarmos pessoas mantendo essa planta com muito zelo. Essas pessoas regam-na e lhe oferecem reverências, dado que a adoração à arvorezinha tulasi é muito importante no serviço devocional. Há outra declaração no Skanda Purana acerca de tulasi, a qual é a seguinte: a tulasi é auspiciosa sob todos os aspectos. A pessoa que simplesmente vê esta arvorezinha, que simplesmente a toca, que simplesmente se lembra dela, que simplesmente ora a ela, que simplesmente se prostra perante a ela e que simplesmente ouve falar sobre ela ou que simplesmente a semeia, tem sempre perspectivas auspiciosas. Qualquer indivíduo que entra em contato com tulasi das maneiras supracitadas vive eternamente no mundo de Vaikuntra.